Olá, irmãos e amigos da Fonte da Vida, mais uma vez aqui na presença dos queridos irmãos para meditarmos numa porção da Palavra de Deus e depois elevarmos a nossa oração a Deus, porque ela se faz muito necessária. Vamos primeiro orar ao nosso Deus pedindo a direção para esse momento. Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças, ó Pai, por este momento precioso na tua santa presença. Eu clamo, Senhor amado, que o Senhor abençoe este lar, que o Senhor abençoe também a todos os lares que nos assistem, Senhor Deus, que o Senhor possa derramar dos teus favores, da tua misericórdia e do teu sustento, Pai. Cura, Senhor Deus, aqueles no meio de nós que estão enfermos, ó Pai. Restaura a saúde, abençoa, devolve a paz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Me dirige agora neste momento, por isso eu clamo, perdoa os meus pecados, ó Pai, e usa a minha vida neste momento para o louvor da tua glória. Nós oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, queridos, eu gostaria de meditar com vocês num texto, primeiro capítulo de Deuteronômio. Deuteronômio possui os três sermões ou discursos de Moisés quando eles chegam por fim diante da terra prometida, depois de 40 anos de jornada pelo deserto, e naquele momento ele faz três discursos lembrando toda a lei de Deus, tudo aquilo que eles haviam passado, todos os pecados, as consequências do pecado e todas as orientações para que eles fossem um povo abençoado, um povo abençoador. Eu vou começar no capítulo 1, mas já no verso 19, resumir um pouquinho aqui, porque existem algumas coisas que eu gostaria de aproveitar nessa mensagem que relatam um trecho da vida do povo de Israel para aprendermos algo e trazermos para a nossa vida nos dias de hoje. Então, Deuteronômio, Antigo Testamento, capítulo 1, a partir do verso 19, nós lemos assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, disse Moisés, no seu discurso onde ele está recordando aquilo que já havia acontecido algumas décadas atrás. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram à região montanhosa, espiando a terra, vieram até o vale de Escol e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Todos conhecem essa passagem, Aquele momento depois de um breve tempo de caminhada pelo deserto, um tempo parado ali aos pés do Monte Sinai para receber as leis de Deus. E aí, quando eles começam a marcha, rapidamente eles chegam nas fronteiras daquilo que seria então as terras de Canaã, a terra prometida. E ali Moisés os lembra que Deus havia prometido dar aquela terra a eles, e então alguns disseram assim: é melhor que a gente vá olhar, saber o que nos espera, como é a terra, que caminhos deveremos seguir lá. Então Moisés achou por bem isso, achou uma boa ideia, separou um líder de cada uma das 12 tribos e os enviou.
esses espias foram até essa região e viram que era uma região boa, que era uma região de terra boa, que iria produzir tudo que eles plantassem. Foi esse a primeira informação, né? Terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. Terra boa que nos dá o Senhor. Então quem disse isso já falava então com toda a fé e convicção. Deus prometeu, Deus está dando. Só que acontece o seguinte, relatado e relembrado por Moisés no seu discurso. Verso 26. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espantei, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito. Então, alguns, a maioria, né, 10 daqueles 12 espias, retornam com essa impressão. Olha, vai ser impossível. Como se fosse impossível para Deus realizar tornar a sua promessa realizada. E eles dizem, eles vão ao exagero, né? Dizem que as cidades são muito fortificadas, que as muralhas vão quase até o céu, né? Um notável exagero. E falou também dos Anaquins, que eram uma tribo de homens mais altos que o normal, lógico que não chegavam a ser gigantes, mas talvez homens com uma estatura média, talvez de 1,90 m, e isso para um povo como o povo hebreu, que talvez a estatura média do homem hebreu deveria estar em torno de 1,70 m. Então eles viram aqueles homens mais altos e eles já foram com o coração cheio de medo, cheio de incredulidade na palavra de Deus, e já pintaram a coisa muito pior do que era. E aí Moisés relembra que ele diz assim: olha, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito. Numa hora de grande aflição, numa hora de grande perigo, numa hora de incertezas, porque ali era para eles um momento de incerteza para aqueles que são incrédulos. Então, mesmo tendo a promessa de Deus dizendo: eu estou dando para vocês essa terra, alguns entraram ali e ficaram muito mais impressionados com o poder aparente das cidades que existiam ali, que deveriam ser tomadas por eles, conquistadas pelo povo hebreu, que eles vêm com uma notícia terrível, e até há uma expressão aqui usada por Moisés: nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, ou seja, eles ficaram cheios de medo, toda a fé, toda a confiança, toda a esperança nesse Deus maravilhoso que havia feito há pouco tempo grandes milagres no Egito para poder libertar o povo. Eles parece que diante dessa visão trazida por aqueles espias, negativa, dizendo: olha, o povo para ser conquistado é muito poderoso. Eles quase declararam ali que esse povo era mais poderoso que o Deus deles. Então eles desfaleceram, eles ficaram cheios de temor, cheios de medo. E é isso que acontece quando a gente está diante de uma incerteza, quando a gente está diante de tempos em que a gente não sabe o que esperar. É nesse momento que o povo de Deus deve fazer diferença. Vou então bater na mesma tecla que eu tenho batido ultimamente nas minhas mensagens. Nós estamos sendo chamados neste momento, a nossa fé está sendo provada e nós temos que mostrar às pessoas que nos cercam, nós temos que mostrar para a glória de Deus, nós temos que mostrar
a derrota dos planos de Satanás, que nós cremos nesse Deus, que nós podemos encarar o futuro, mesmo diante de todas as incertezas, com plena confiança em Deus, porque Ele comanda tudo. Ele te ama tremendamente. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Você está guardado pelo Senhor. E aqui eu queria lembrar uma expressão usada por Moisés para tentar, naquela altura, devolver um pouco da fé e da confiança daquele povo. Ele diz assim: o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito. Aquele mesmo Deus que havia operado grandes milagres, que havia derrotado a principal força militar da época, colocando os egípcios de joelhos, Moisés lembra, olha, esse Deus que estava lá atrás e que batalhou por vocês, vai à frente nessa batalha também. Neste momento ele está à frente de vocês. E aí no verso 31 ele continua e diz assim: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Então aí ele lembra, por exemplo, todo o sustento de Deus, toda a proteção de Deus, toda a direção de Deus, nessa jornada de 40 anos no deserto. Eu não tenho dúvida nenhuma, que diante de nós, para os nossos próximos dias, meses, ou quem sabe até anos, existe uma grande possibilidade de vivermos períodos áridos, desérticos até, porque, como eu venho falando e como todos vocês têm ouvido, essa situação dessa pandemia pegou o mundo de surpresa. Nós vemos o planeta fechado, nós vemos a incapacidade da ciência humana em produzir uma vacina o mais rápido possível, nós vemos o poder de reação do mundo muito limitada, nós vemos a ciência toda em dúvidas, nós não sabemos nem direito como essa contaminação e a ação desse vírus se processa. Na verdade, quase ninguém sabe exatamente como isso se dá, mas nós vemos que está aí, colocando todo mundo dentro de casa, muitas pessoas já começando a passar necessidade. Então, lógico, o que tem pela frente não parece ser um jardim cheio de flores. E por isso que esse texto me chama atenção neste momento, porque é hora de nós, diante da possibilidade de entrarmos num tempo de deserto, nós estamos olhando para essa história onde um povo, que era o povo de Deus, também entrou nesse deserto, também trilhou esse deserto, mas sempre teve a ajuda e a misericórdia e a fidelidade e a proteção de Deus. Como eu tenho certeza que Ele quer se mostrar também hoje para você e para mim, para a igreja do Senhor, para aqueles por quem nós oramos, Ele quer se mostrar também um Deus protetor, um Deus abençoador, um Deus que guarda, um Deus que livra. Então, essa figura tão linda, como também no deserto onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho. Olha que coisa mais linda isso. E aí, eu gostaria de ir aqui em Isaías 46, não, primeiro Salmo de número 71, aqui, onde nós lemos assim no verso 6. Pois tu és minha esperança, Senhor Deus,
a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Então aqui o salmista está fazendo uma declaração maravilhosa da esperança que ele tinha nesse Deus, que desde o nascimento dele até o final da sua vida sempre o guardou. Lembrando então essas palavras de Moisés dizendo que o Senhor conduziu o povo durante os 40 anos no deserto, como um pai, como um homem leva o seu filho, conduz o seu filho. Olha que imagem linda. Temos também um outro texto, está lá em Isaías 46, Isaías 46, eu vou ler o verso 3 primeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Repetindo mais uma vez aquela imagem de um Deus que carrega os seus filhos nos braços, desde o nascimento até o final da vida. Depois eu quero pular para o verso 9 de Isaías 46, onde a gente lê, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aqui, nessa outra parte, nós vemos Deus garantindo que Ele é dono do presente e do futuro. Tudo que Ele projetou para a humanidade vai acontecer. Nós temos muito do que será o futuro da humanidade escrito aqui nas profecias, nas palavras proféticas da Bíblia. E muitas dessas palavras dizem para que eu e você descansemos e confiemos no Senhor, porque Ele é Deus fiel que cumpre as suas promessas. E voltando então para aquele texto, para o discurso, para o sermão de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 1, depois dele tentar levantar, né, ele estava relembrando que ele tentou naquele momento levantar a moral, a fé, a esperança do povo. Ele lembra também o que acontece, que logo depois do verso 31, capítulo 1 de Deuteronômio, ele diz no verso 32, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. E essa é um grande alerta, uma grande chamada da parte de Deus para nós hoje. Nós precisamos olhar para a nossa vida cristã. Vou falar novamente o que eu tenho falado. Nós entramos em tempos onde Deus está separando os seus filhos amadurecidos, adultos, daqueles que são crianças, que são infantis. Por favor, meu irmão, minha irmã, é tempo de nós nos atentarmos para isso. Nesse momento, para desonra de Deus, nós não podemos responder a tudo isso com tristeza, com desânimo, com falta de fé, com desespero. Nesse momento, nós precisamos reagir da maneira contrária a que fez o povo, quando Moisés diz, nem por isso vocês creram no Senhor vosso Deus. Nem ele relembrando tudo aquilo que Deus havia feito recentemente por eles. E aí esse povo cai em si, e Moisés no seu discurso relembra que a atitude do povo em relação a um arrependimento para aquilo que Moisés estava falando foi de maneira errada. Então, saltando no capítulo 1 para o verso 41, nós lemos assim:
Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Porque eles estavam diante de uma localidade que eles tinham que conquistar, né? Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerras e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes antes, fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes às montanhas para a batalha. Aí o verso 45, tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Então a gente vê aqui que a reação do povo diante do alerta de Moisés foi um falso arrependimento. E isso é muito sério, porque diante desse falso arrependimento, eles falaram, não, então nós estamos sim cheios de coragem, vamos na confiança do Senhor, confiança essa que eles não tinham, e Deus conhece o coração do homem. Tanto que Deus diz a Moisés, não deixa que eles possam ir à batalha, porque eu não estou indo com eles. Na verdade, eles não tinham confiança, eles não tinham fé, eles não tinham Deus no seu coração. Só diziam que tinham. E o resultado disso foi uma grande derrota. Então houve um falso arrependimento, um arrependimento enganoso. Eu estava vendo na internet, um pastor muito famoso lá dos Estados Unidos está lançando um livro. O título, ele escreveu agora nesses dias, diante da pandemia que está acontecendo no mundo todo e também no seu país, nos Estados Unidos, de uma forma muito violenta. E ele escreve um livro cujo título é Jesus e o Coronavírus, se eu não me engano, é uma coisa assim. E ele diz nesse livro, não sei, mas ele diz que o teor do livro é sobre o amor de Deus por nós, o amor que nós devemos devotar a Deus, que é um Deus digno de todo louvor, todo amor da nossa parte. Mas ele também falou uma outra palavra que me chamou a atenção. E é um livro que também fala sobre arrependimento. É tempo de arrependimento. Isso me chamou a atenção, porque desde o início dessa pandemia, desde o início dessa quarentena forçada, que eu tenho sentido no coração muito forte essa espécie de alerta, essa espécie de alerta, de chamado de Deus. É tempo de arrependimento para a igreja. Eu entendo que Deus quer agir através de nós, mas eu entendo também que nós precisamos um tempo de reformulação da nossa fé, da nossa visão, do nosso caminhar com Deus. E tudo isso passa, se for sincero, passa sim por um momento de arrependimento, onde a gente reconhece, por exemplo, que muitas vezes nós fraquejamos, muitas vezes nós não vigiamos, muitas vezes nós cedemos à tentação, muitas vezes nós nos omitimos, muitas vezes nós nos entristecemos nessa caminhada. Muitas vezes, como diz lá em Deuteronômio, o nosso coração se derreteu. E se isso acontece conosco, eu acho que acontece com você, porque acontece comigo, sim, confesso aqui, é importante que nós estejamos nesse tempo em que precisamos muito da intervenção de Deus, precisamos muito nesses tempos sermos instrumentos na mão de Deus. Porque Deus quer agir a partir do nosso clamor, de um clamor sincero, de um clamor segundo a vontade de Deus, de um clamor feito no Espírito Santo de Deus, para que Ele possa agir,
para que ele possa manifestar o seu poder, o seu livramento, para que ele possa abreviar essa situação tão estranha que nós estamos vivendo. Fica aqui uma lição, uma orientação para nós. Afinal, queridos, a palavra de Deus é como diz aqui. Eu li o verso 32, onde ele diz assim: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. E aí eu li aquela parte, a consequência disso. Eles vão para a batalha sem arrependimento verdadeiro e perdem a batalha. Mas aí tem o verso de número 33, onde nós lemos assim: vocês não creram no vosso Deus. Aí no 33 diz assim: que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. O que ele está falando aqui? Aqui ele está lembrando de duas coisas que Deus fez como um sinal da sua presença à frente daquele povo que caminhou durante quase 40 anos pelo deserto. À noite se formava uma coluna de fogo no arraial dos israelitas. E quando essa coluna se movia, eles tinham que levantar acampamento e seguir aquela coluna. E à noite, isso durante a noite. E de dia surgiu uma coluna de nuvem, que era como se também para direcionar, mas era quase como um abrigo da parte de Deus contra o calor abrasante daquele deserto. E aí eu gostaria de também ler dois outros textos, o Salmo 119, o verso 105, porque aqui Moisés diz assim, olha, Deus foi à frente de vocês, né? De noite no fogo, uma coluna de fogo. Para quê? Para vos mostrar o caminho. E aí a gente tem lá no Salmo 119, no verso 105, o que é a palavra de Deus, onde ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, Deus continua agindo como alguém que ilumina o caminho do crente. Desde lá do deserto, ele não mudou. E hoje ele usa a sua palavra para ser essa luz. E hoje ele diz que você é luz do mundo. Que a luz de Cristo que brilha em você, que brilha em mim, que brilha na igreja do Senhor Jesus, pode iluminar o caminho de muitas pessoas que hoje estão sem esperança nenhuma diante desses dias estranhos que nós estamos vivendo e que provavelmente teremos pela frente. Uma outra coisa que ele diz, ele fala também da nuvem de dia. E aí eu gostaria de ir para o Salmo de número 121, Salmo de número 121, que diz assim, no versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é sombra à tua direita. Ele continua se colocando ao teu lado para diminuir o calor abrasador que o deserto da vida pode trazer para a pessoa. E continua: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então, promessas que se repetem para que nós nos lembremos que Deus é esse Deus bom, esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel. Esse Deus que não deixa que a gente passe sozinho pelo deserto. Eu gostaria, para terminar, antes de nós orarmos, ler o capítulo 4 de Deuteronômio, só para que a gente não encerre com uma palavra de exortação dura, mas um conselho de Moisés àquele povo durante o discurso. Ele diz assim, capítulo 4, a partir do verso 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino,
para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Saltamos para o verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu vos proponho? Queridos, nós estamos chegando cada vez mais próximos daqueles tempos em que o mundo ficará bastante diferente, para pior, infelizmente para muito pior. Tudo leva a crer, pelas coisas que estão acontecendo hoje, que está para se inaugurar, vamos dizer assim, uma espécie de nova ordem mundial, que vai preparar todas as coisas para o governo de um único homem sobre a face da terra, que a Bíblia chama de anticristo. Mas, enquanto isso começa a se desenhar, a igreja tem um papel muito importante nesses tempos. Como diz a palavra aqui, como lembrou Moisés, olha, vocês vão para uma terra, conquistá-la, e depois os povos que estarão em volta estarão de olho em vocês e vão poder dizer, diante de um bom testemunho de vocês, vão poder dizer: puxa, quem tem um Deus tão próximo que lhe ouve o clamor, que ouve o clamor desse povo? Quem tem um Deus tão sábio que tenha dado esses estatutos tão perfeitos e tão inteligentes e tão bons para esse povo? E eu digo para você que a igreja se encaixa perfeitamente nisso. As pessoas do mundo que estão completamente perdidas, atrapalhadas e vão começar a manifestar, infelizmente, muitas delas manifestar tudo o que há de pior no ser humano. A igreja do Senhor deverá mostrar ao mundo esse distanciamento de Deus, como isso é ruim. E com o nosso testemunho, com o nosso posicionamento, com a nossa vida de oração, as pessoas hão de ver, e muitos hão de, vendo o testemunho da igreja, até se arrependerão dos seus pecados e virão para o Senhor Jesus. Quando nós vivermos a nossa vida segundo esses estatutos, segundo esta palavra, dando testemunho de que a Bíblia é um tesouro que está no nosso coração e que dirige a nossa vida. E que nós somos um povo que, quando oramos, Deus ouve o clamor desse povo. Mas para isso, queridos, precisa haver isso. Um verdadeiro posicionamento, um verdadeiro arrependimento de tudo aquilo que nós sabemos que fazemos e não agrada a Deus. Ajustando tudo isso para que nós possamos ganhar ainda muitas pessoas para Cristo antes do nosso tempo aqui terminar nessa terra. Queridos, façamos isso. Oremos, meditemos em relação à nossa vida, como é que está essa nossa caminhada com Deus, como é que pulsa o nosso coração quando
eu penso sobre o amor que eu tenho por Deus, a dedicação que eu tenho por Ele, como Ele é realmente e ocupa o centro da minha vida, como Ele está entronizado no meu coração ou não. Clamemos ao nosso Deus que todo esse tempo difícil que nós estamos vivendo, que seja uma provação da parte de Deus, onde nós passemos aprovados. Amém, queridos? Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Senhor. Tu és um Deus de grande misericórdia, Tu és um Deus de paciência infinita. Quando o Senhor trata conosco, o Senhor sempre trata com amor, com cuidado. A Tua misericórdia, Senhor Deus, é renovada a cada dia. O Senhor está sempre pronto para perdoar os nossos pecados, quando nós, verdadeiramente arrependidos, clamamos a Ti. Muito obrigado, Senhor amado, por tudo que Tu és. Senhor Deus, eu clamo a Ti, ó Pai. Toca em nosso coração. Levanta uma igreja, Senhor Deus, provada e aprovada, Pai, para esses momentos tão importantes, onde o Senhor prepara talvez a última colheita. E nós, ó Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, para realizar a obra. Estamos aqui, ó Pai, para testemunhar desse Deus que é fiel, que vai à frente nas nossas batalhas, que nos protege do calor tão forte de um deserto, que nos guia através da sua luz, pelos caminhos, ó Senhor Deus, muitas vezes incertos. Pai, eu clamo, Senhor Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa a esses irmãos queridos que estão me vendo agora. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor cure as nossas enfermidades, que o Senhor restaure a vida daquele que está enfermo, Pai, daquele que está sofrendo, daquele que está num leito de enfermidade. Levanta, Senhor Deus, os Teus filhos. Abençoa, Senhor amado, a todo aquele que está preocupado, assustado, Senhor Deus, com tudo isso. Abençoa aqueles, ó Senhor Deus, que estão já passando por necessidades, ó Senhor amado, por causa desses tempos, ó Pai, de quarentena. Faz um milagre, Senhor Deus. Vai à frente, Senhor amado, e nos ajuda nessa batalha. E não permita, Senhor Deus, que a gente venha a cair, que a gente venha a ser derrotado, Pai, pelas situações, ó Senhor Deus, mas eu clamo, Senhor amado, pela paz de Cristo, que ela venha, Pai, e tome conta da nossa vida, para que continuemos, ó Senhor Deus, a crescer no conhecimento e na fé, Senhor amado, para que o Senhor nos use como instrumentos preciosos, para que o mundo creia, Senhor Deus, para que nós estejamos apontando o caminho, Pai, através da luz de Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Eu clamo a Ti, Senhor. Que o Senhor também nos abençoe, Senhor amado, e nos remova toda a doença da alma e do espírito. Que sejamos também levantados, ó Senhor Deus, como homens e mulheres e jovens cheios de fé, cheios de confiança no Senhor, que não dão um passo atrás, mas vão firmes adiante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Fica conosco. Abrevia, Senhor Deus, essa pandemia. Dá graça, Senhor Deus, sobre a Tua igreja, sobre o nosso país, ó Senhor Deus. Derrama dos Teus favores, ó Pai querido, e nos abençoa. A Ti toda a honra, todo o poder e toda a glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Queridos, mais um recado. Eu sei que está ficando muito longo, mas esse é o terceiro domingo
nós vamos ter agora no domingo que vem a nossa transmissão ao vivo às 19 horas e seria o culto de ceia na igreja, se nós estivéssemos no templo. Nós vamos fazer o seguinte, já está correndo aí nas redes sociais da igreja um anúncio falando sobre a ceia do Senhor. Vamos celebrar sim, do mesmo jeito que nós estamos realizando os nossos cultos online, que você aí na sua casa se prepare, separe então no domingo um pouquinho de suco de uva e um pedaço de pão, para que nós possamos todos juntos, através da rede social, online, fazermos então a nossa ceia do Senhor, não deixarmos de celebrar a ceia do Senhor. Então eu te convoco, meu irmão, minha irmã, a deixar separado então um suquinho de uva, um pouquinho, um pedaço de pão para todos os integrantes da tua família que vão participar desse momento. E nós teremos então, na transmissão ao vivo, no domingo, às 19 horas, a partir das 19 horas, a mensagem, a oração, mas também a celebração da ceia do Senhor. Então até lá, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.